Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aí, nossa carteira de segunda, hoje dia 12 de dezembro de 2022, segunda-feira braba, depois de uma eliminação doída para a Croácia na última sexta-feira. A gente, como país do futebol aí, tá deixando a desejar, tomara que isso nos traga recompensas no mercado financeiro, não é mesmo? Que a gente possa recuperar essa tristeza. Mas, gente, vamos lá. Partindo direto para a nossa análise semanal do Ibovespa, desconsiderando essa última barra que é do dia de hoje, que ainda está rolando, e, portanto, ela representa somente esta semana, né, um dia só. Vamos desconsiderar ela. Avaliando aí na semana anterior, nós tivemos uma queda em relação ao fechamento da última semana de 3,94%, fechando aí a 107.519. E é importante a gente avaliar esse cenário, principalmente quando a gente avalia, vou puxar já o dia de hoje, que está rolando ainda, são 2h30 da tarde, a hora que eu gravo esse vídeo, quando a gente faz um compilado desses últimos dias, aí, últimos meses, né, desde meados da metade desse ano até o momento atual, nós, entre contagens e recontagens, nos encontramos aqui na retração de 61,8 de FIBO, tá? Então, eventualmente, ele até pode passar um pouco, mas desde do último mês, desde o meio desse ano, talvez esse seja o pior momento do ponto de vista de bolsa, hoje de índice Bovespa, tá? Ao passo que se apresenta também como uma boa oportunidade de compra. Já que 70% das vezes a gente tem uma retração de uma onda 2 aí até 61,8, tá? Ou seja, devemos ter um novo início de onda 3 aí, e potencialmente para não ser recontado. E se assim o fizermos, teremos aí uma expansão do Ibovespa, no mínimo até os valores aí de 135 mil, tá? Obviamente que isso não é de uma hora para outra, mas passa a ser um bom padrão para acompanharmos, tá, pessoal? Um bom suporte. De qualquer maneira, para de fato a gente entrar no índice ou no FAPES que o compõe, a gente precisa ter um candle de reversão ou um pivô, principalmente se for possível um pivô de alta aí, ou seja, a gente precisa que além de um candle se desenhe aqui um pivô de alta para daí a gente executar a compra, colocar o stop aqui. Perfeito? E daí carregar a operação. O que eu diria para vocês nesse momento? É acompanhar o Ibovespa. Hoje nós temos um dia de forte queda aqui. Nós temos até agora aí 2,61 de queda. Lembrando que estamos abaixo da média de 200 períodos e da média de 40 períodos, com a média de 40 períodos tentando cruzar a média de 200 para baixo. Se assim acontecer, a gente entra aí para os patamares de venda, tá? E aí esperar o melhor momento para voltar a comprar, mas aí podendo sim vir buscar os valores aí de 95 mil, tá? O que eu diria para a gente prestar atenção nesse pivô que se desenha e só entrar em operações compradas se de fato isso se concretizar, no que se refere a papéis que levam em conta a composição do Ibovespa, tá? E aí vocês podem me perguntar assim, mas o que pode estar levando a tudo isso? A gente tem alguns fatores aí influenciando, a PEC da transição sendo aprovada aí, indo agora para o Congresso, já sendo aprovado no Senado. Então, isso pode elevar o teto de gastos e aí, naturalmente, a gente vai precisar controlar isso lá na frente. Então, isso acaba impactando diretamente
no bolso da gente, né, no bolso do consumidor. E, enfim, são medidas aí que, de fato, a economia vai ter que lidar. E falando em economia, aparentemente o mercado está precificando o novo ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Aparentemente não foi uma notícia boa para o mercado, tá? Mas é o que a gente tem que lidar com isso, tá? Então, se apresentam oportunidades em todos os cenários, a gente vai ver isso, tá? Mas traçando aí um perfil de Bovespa, ele está numa região de bastante força, que é essa retração de 70%, de 61,8%, onde 70% das vezes o índice para, tá bom? Bom, vamos dar uma passada rápida pelos setores e a gente vai ver que todos se desenham de igual maneira ao próprio Ibovespa, tá? Então, índice financeiro muito próximo de um fundo aqui. Não vejo outro cenário se não buscar esse fundo aqui para os papéis que compõem o índice financeiro. O índice de consumo também ladeira abaixo, com as médias puxando, jogando ele para baixo. Índice de energia elétrica numa região de bastante resistência, tá? Desculpa, de bastante suporte, tá? Onde ele já bateu algumas outras vezes e respeita. Então, para aqueles mais otimistas aí, podem esperar também um movimento de pivô aqui para voltar à compra, já que esse patamar de suporte funciona e funciona bem. A gente tem aí cerca de 5 toques ao passado dele, desde o início do ano. Índice de fundos imobiliários se encontrando agora com a média de 200 períodos, pode estar desenhando um pivô. Vamos ver como é que finaliza o dia de hoje. Sentou na média de 200 períodos, assim que ele tiver um rompimento dessa região, desse topo aqui, não ficou tão bem desenhado. Assim que ele tiver um rompimento dessa região aqui, pode-se indicar um cenário de compra, tá? Com o alvo, no primeiro momento, na própria média de 40 e depois no topo anterior aqui na faixa dos 2.900, 3.000. Índice de materiais básicos é o único que, talvez puxado pela reabertura na China, talvez puxado pelo minério de ferro, um pouco pelo petróleo, está se desenhando num cenário positivo. Então, assim, em termos de índice hoje, apesar de ainda negativo, vem num cruzamento de médias de menor período, cruzando para cima de maior período, e vem numa alta significativa. Então, é um setor que eu acho que talvez fosse o único que efetivamente valeria acompanhar os papéis um a um dele. Índice de dividendos caindo forte hoje, bem abaixo da média de 200 períodos, índice de utilidades também bem abaixo da média de 200 períodos. Então, a gente tem um cenário talvez não tão favorável para os setores, com exceção aí de materiais básicos, tá? Na semana passada a gente falou de alguns papéis e nessa semana falaremos de outros, tá? Então, só conversando com vocês, para quem acompanhou aí esse papel da Ultra Beauty, uma BDR, num cenário interessante para quem conseguiu acompanhar aí. Continuamos esperando o melhor momento para São Martinho, embora eu acredite que não caia mais do que isso, tá? Mas esperando o melhor momento para entrar mesmo na operação, mas é um papel que vale a pena para carregar. A gente pode ver aí que, embora a bolsa esteja caindo, hoje a Suzano permanece praticamente no 0 a 0 e é um cenário interessante, porque nós temos uma retração na casa dos 50, nós temos um cruzamento da média de menor períodos sobre a de maior períodos, nós temos um pivôzinho se desenhando aqui, uma espécie de uma bandeira, né? Então, nós temos esse pivôzinho se desenhando, que poderia ter dado entrada nessa região para compra, stop sendo colocado aqui, e alvo, por que não buscar
esse topo, tá bom? Ou, então, para aqueles que querem carregar um pouco mais, por que não também buscar a projeção de FIBO, uma vez que, de fato, se concretize como uma onda 3 e a gente vai ter certeza no rompimento desse topo, a gente pode levar essa operação aí até os R$70, tá bom? Bradespar, hoje num movimento de baixa, mas também num cenário bastante interessante. Vou fazer a contagem desde o começo com vocês. Primeiro porque nós temos uma média de menor cruzando de maior período, indicando um sinal de compra. E se nós traçarmos um FIBO aqui, eu vou até aproximar para que vocês possam enxergar melhor. Então, nós temos uma onda 1, uma onda 2, e agora, desenhou-se uma onda 3 até os 50% de expansão, de extensão dessa onda, fez uma onda 4 e terminou uma onda 5. Sendo a 3 de extensão, a 5 é igual a 1. Logo, a minha onda 5 aparentemente terminou nessa região aqui, ok? O que me leva a crer que esse topo maior foi, de fato, o meu cenário de onda 1 no fractal maior, retraindo até 61.8 no fractal maior de retração da onda 2, e o que nos faz projetar uma onda 3 de... Bom, vejam que já bateu a primeira extensão de 32.8, de 38.2, desculpa, muito próximo de bater os 50% de expansão e dando forte indício de que teremos uma expansão. Vocês podem ver até aqui embaixo, eu levei até a última extensão de bater aí a faixa dos R$ 33,90, tá? Então, é um papel que a gente pode ficar bastante atento a esse cenário de compra, tá? Principalmente se nós tivermos um rompimento desse novo topo, o que me leva a crer, se a gente avaliar o histórico passado, já rompeu esse topo aqui, está mais ou menos na região desse topo aqui, e por que não buscar esse topo aqui? Então, essas seriam as parciais, tá? Então, num primeiro momento, para quem quer ser um pouco mais conservador e eventualmente comprar agora, R$ 30,60 é a primeira parcial, sendo a parcial maior, aquela com 61.8 de extensão, o que me leva acompanhe aqui, ó, o que me leva ao patamar de... Vou levar isso aqui para cá. 20, o patamar de 33,85, 33,90, tá? Naturalmente, num cenário de pivô aqui se confirmando, a entrada se dá aqui também, com a compra e o stop aqui. Ou para aqueles que já compraram, aqui, com o stop aqui, muito próximo, tá? Pessoal, ainda tem mais um padrão, mais um papel que eu gostaria de trazer aqui para vocês, aliás, mais dois. McDonald's, está muito interessante esse padrão, também pautado em FIBO, óbvio, essa é a nossa principal análise. A gente vê que ele fez uma onda 1, retraiu até a onda 2, até 61.8. Então, eu tenho como primeiro alvo 78,30, como segundo alvo 83,40 e como terceiro alvo 91,50, tá? Qual o melhor momento para entrar? Naturalmente, quando a gente tiver um rompimento dessa região de acumulação aqui, onde a gente tem esse retângulo desenhado, tá? Mas, se a gente traçar
um cenário de retorno à média, a gente pode ver que o preço vinha de uma alta, ficou nesse caixote batendo aqui algumas vezes e retornou à média de 40 períodos. Então, para aqueles que já são um pouco mais otimistas no rompimento desse caixote, pode ter compra já no dia de hoje, um stop um pouco abaixo aqui desse fundo, ou abaixo dessa média, e buscando carregar aí naqueles alvos que eu falei anteriormente, pela projeção de Fibonacci. E por fim, BB Seguridade, num cenário já de curto prazo, é um papel que eu acho que vale a pena a gente acompanhar, porque a gente tem, desde janeiro desse ano, né, uma alta significativa, ele busca um retorno à média e volta a subir, média de 200 períodos virada para cima, média de 40 períodos bastante inclinada, e aparentemente fazendo um retorno de quem vai buscar patamares mais altos, lembrando que ele já teve o rompimento do seu topo histórico. E, se encontra na realidade, se a gente fizer uma busca aqui, ó, se encontrava na região aqui dos 31 reais, R$30,70, já rompeu esse patamar, voltou aparentemente para testar esse rompimento, para depois voltar e fazer e buscar um novo vazio gráfico, tá? Num primeiro momento, o projeto, se de fato isso foi uma onda 2, projeto um patamar de 33,42, ou se essa for a onda 2, uma recontagem de uma onda 2, nós temos então 50% de retração e iniciando uma onda 3 com alvos em 34,77. Perfeito? Bom, é isso que eu tinha para trazer essa semana. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Vamos conversando aí, bons trades e um abraço a todos.